Bom, a gente já está com o nosso entrevistado aqui na linha com a gente, Renê Pereira, ele que é atleta paralímpico de remo, está lá em Tóquio. Boa noite para Renê, né? Bom dia para quem está aqui. Mas boa noite, Renê. Olá, boa noite, Camille. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Metrópole. Para mim é uma grande honra, satisfação estar aqui falando com vocês. Maravilha, é um prazer, viu? Que bom estar falando com você. Você estava viajando. Você chegou aonde agora aí? Conte aí pra gente. Pois bem, chegamos aqui já tem 10 dias no Japão. Toda a delegação brasileira acabou fazendo a aclimatação em Hamamatsu, que é uma cidade que fica a 250 quilômetros de Tóquio. É a cidade dita a maior, que tem o maior número de pessoas brasileiras residindo aqui no país. E hoje estamos aqui chegando na vila. Eu acabei de chegar nesse exato momento e já estou tendo essa oportunidade aqui de estar em sintonia com minha querida cidade, Salvador, cidade em qual eu moro, e com a população baiana. Pois é, a gente exclusivo aqui, minha galera. Renê, direto de Tóquio, dando a primeira entrevista exclusiva aqui pra gente. E Renê, conta aí um pouco pra gente da sua história. Você disse que mora aqui em Salvador, mas você nasceu em Tapetinga, né? Como foi essa sua descoberta pro remo? Como foi sua trajetória? Como você se apaixonou até chegar aí onde você está hoje? De forma bem resumida, eu sou nascido, sou natural de Tapetinga. Morei nessa cidade até os meus 14 anos. Vim para Salvador estudar, pois tinha o intuito de fazer faculdade de medicina e julgava que, estando em Salvador, as chances seriam maiores, estudando em colégio aí. E o esporte sempre fez parte da minha vida. Fiz diversos esportes assim. Antes de ter lesão, me graduei em faixa preta de karatê, joguei bola. Tive a oportunidade de me profissionalizar, mas aí já estava com aquela questão dos estudos embutido na cabeça pelos pais. E aí, ao passar em medicina, eu realmente deixei o esporte assim como segundo plano. Mas sabia e sempre soube que eu tinha esse tino assim esportivo. Depois de formado, me formei pela Escola Baiana de Medicina em 2004. E aí, depois de formado, já fazendo residência de ortopedia, tive um quadro de uma dorsalgia aguda, que posteriormente veio a ser diagnosticado como um abscesso epidural, e gerou essa injúria medular obviamente, né, um quadro neurológico que atingiu meus membros inferiores. Foi um período bem difícil, isso em 2006. Então foram ali 2, 3 anos, basicamente por conta de uma reabilitação. E dentre essa reabilitação, eu acabei me envolvendo assim com a natação inicialmente, por achar que seria o esporte que mais poderia me gerar um ganho motor. E aí, não me lembro assim exatamente o ano, fui convidado para participar de um campeonato no Norte e Nordeste, na cidade de Natal. E quando lá estive, descobri o mundo paralímpico, esse mundo esportivo altamente competitivo, e foi um encantamento assim à primeira vista, né, de saber que existia vida esportiva pós-lesão. A palavra talvez seria essa. Em 2012, tive a oportunidade de conhecer o remo. Vi que para meu biotipo era mais compatível, e aí fui me planejando aos poucos. Foi algo assim muito natural. Procurei, por exemplo, fazer uma pós de medicina do esporte para entender um pouquinho melhor sobre fisiologia, conhecer pessoas que pudessem me ajudar, dentre elas o meu atual fisiologista, Marcelo Afonso. E aí criei, né? Tinha ali aquela história de que iríamos sediar os Jogos, que seria a Rio 2016. Na época, estava com alguns compromissos pessoais, familiares, que não me permitiam me dedicar ao esporte como gostaria. E aí, em 2014, de fato, eu parei e falei, bom, agora eu acho que é a hora, vou comprar essa briga. Fui nos Estados Unidos, comprei um simulador de remo, comecei a treinar basicamente nesse simulador. Em 2014, tive minha primeira oportunidade de participar de um campeonato brasileiro, acabei ficando em terceiro, na terceira colocação. E em 2015, logo no início, já com esse simulador em casa, treinando diariamente, eu comecei a fazer os melhores tempos do país.
E aí logo tive a oportunidade de ter um camp, de ser convocado pela seleção para um camp na Itália de 40 dias, onde voltei, né? Fui como terceiro, vamos dizer assim, e voltei como o primeiro, já competindo em água, no barco. E de lá para cá, graças a Deus, venho me mantendo como titular da posição. Nesse mesmo ano de 2015, logo após conquistar a vaga, eu consegui classificar o país de forma inédita para os Jogos Rio 2016, de forma inédita que eu falo, num evento qualificatório, porque as nossas classificações anteriores haviam sido conquistadas na chamada repescagem. E aí foi tudo muito rápido, né? Tive o prazer e a oportunidade de participar da Rio 2016, fui finalista, estava ali entre os 6 melhores, assim, de forma muito rápida, eu entendo hoje. E aí, 2017 em diante, venham me mantendo entre os 6 melhores, oscilando ali entre a quarta, quinta colocação. Já teve Copa do Mundo em que consegui ser medalha de prata. E acredito que estou, nesse momento, mais preparado como nunca. Fiz por onde, porque apesar de morar no estado onde a gente tenha bastante água, a água para o remo ela precisa ter uma condição diferenciada, adequada. E o local que eu havia encontrado aí, depois de muito esforço, havia sido em Pituaçu. Só que, né, mesmo conquistando esse espaço, como já disse, com muito esforço, tendo que tramitar aí por órgãos como SEMA, INEMA, e isso, para vocês terem ideia, foram mais ou menos 2 anos lutando. Quando foi a época de realmente usufruir, apareceu algumas plantas, aquelas baronesas, que me impediam a treinar, e aí, mais uma vez, me vi impedido de fazer o esporte da forma que deve ser feito, né? Porque esses meus adversários, mundo afora, eles treinam em raias balizadas, bem estruturadas, e ali, quando eu vi essa chance de novo esvair da minha mão, eu meio que peguei o GPS, assim, saí aí pela linha verde, procurando um lugar, e aí desde dezembro, né, de dezembro de 2020, janeiro de 2021, eu me instalei ali na região de Porto Sauípe, tem um condomínio que eu achei com a lagoa, não chega a ter as dimensões que eu preciso, mas me fez aprimorar mais a técnica. E agora, nos últimos 40 dias, 30 dias, eu praticamente migrei para São Paulo para treinar numa raia oficial, o que me faz chegar aqui nesse evento bem mais confiante. Que maravilha, Seria a história Renê. assim de forma bem resumida. Não, mas que história incrível, que incrível, eu me emocionei aqui só de ouvir. E isso me lembra muito também a frase que nosso medalhista de ouro, né, Herbert Conceição, quando ele foi para a final, que ele gritava assim: "Eu mereço estar aqui". A gente trabalhou muito para isso. E assim, não é só chegar à final nos Jogos Olímpicos, claro que é assim o suprassumo que a gente quer de fato, né? Mas só de você estar aí, Sim, só de ter conseguido chegar a Tóquio, já está entre os melhores do mundo. Não é para sim, qualquer um, minha gente. Já merecia uma medalha. Para mim, todo mundo, todos os atletas que chegassem nos Jogos Olímpicos deveriam receber uma medalha específica de participante, sabe? Porque ainda mais você, que para quem não sabe, deixa eu só recapitular aqui. René é pentacampeão brasileiro. Ele é tricampeão sul-americano. Ele ocupa a 5ª posição no ranking mundial de remo e foi finalista, como ele falou, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. E é uma questão importante também a gente falar, porque assim, ser um atleta não é qualquer coisa. Ainda mais ser um atleta que ponga de Paralimpíadas em Paralimpíadas, que você tem que manter ali o seu rendimento, tem que manter o seu esforço, que é um alto esforço, é altíssimo. Como é que você mantém, Renê? Como é a sua agenda assim de treinamento, a sua dedicação ao esporte durante esse período de intervalo entre os jogos? isso é muito é uma colocação muito bem-vinda, assim, Camille. Ser atleta realmente exige diversos fatores. Eu acho que o principal é o amor mesmo pelo esporte, né? Nós estamos ainda
em precisando, vamos dizer assim, desenvolver uma cultura esportiva para que possa realmente ter mais pessoas praticando atividade física. Obviamente, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, essa estrutura, essa logística é ainda maior, porque envolve vários profissionais, como nutricionista, fisioterapeuta, médico, fisiologista. Precisa-se, no caso do remo, de equipamento. Então, a gente precisa de um barco, a gente precisa de um remo, a gente precisa de um de um vogômetro, a gente precisa de suplementação. E eu acho que o que me fez chegar onde eu cheguei foi realmente essa paixão que eu tinha desde criança, de ser esportista. A priori, lá na infância, eu com certeza, meu grande sonho era ser jogador de futebol, participar de uma Copa do Mundo. E quando, né, a vida me levou para outro caminho e que vi, através de um infortúnio que a vida me trouxe, que foi essa lesão, a possibilidade de voltar ao esporte e de fazer ele em alto rendimento, eu acho que eu comprei a briga de vencer todos os obstáculos, porque são muitos, mas são muitos mesmo. Então, o que você falou realmente, eu acho que é válido para todos que estão aqui. Estar numa Olimpíada, de fato, já é uma grande vitória, mas óbvio que quando a gente chega nesse nível de competitividade, a gente busca, né, realmente o sonho, né, o ápice, que é estar no pódio, que é brigar por uma medalha, que é representar o nosso estado, que é representar o nosso país, independente do apoio que foi ofertado por cada instituição dessa. A vontade é de representar realmente o nosso povo, a nossa população. E eu acho que foi isso que me motivou a superar todos os obstáculos que foram aparecendo, seja ele de logística, seja ele de lesão, para poder estar mais uma vez em uma edição paralímpica. E confesso que com foco e objetivo bem específico de ser medalhista. A do Rio 2016 foi algo muito rápido assim. Eu quase me senti caindo de paraquedas lá e já tendo, né, essa responsabilidade de estar representando nossa nação. Então, só em estar naquele evento, eu já me dava por vitorioso. Uhum. Essa eu confesso que é um pouco diferente assim a minha vinda. Eu me preparei, me esforcei, me sinto merecedor. Como diz o próprio Herbert aí, trabalhamos pra caramba. Não vou repetir a mesma palavra, mas a gente sabe que essa palavra na Bahia não é palavrão. Mas já isso, do nosso vocabulário, né? Já é do nosso vocabulário. Eu estou naquela fase agora de deixar fluir. Eu acho que estava ao meu alcance, o que eu precisava fazer foi feito. E agora deixar, né, nas mãos de Deus, tentar manter a concentração, o equilíbrio emocional, porque são várias situações aqui envolvidas. Existe a natureza, que às vezes foge do nosso controle, com a questão do vento, né, com a questão de chuva. Aqui é uma raia que, ora, ela fica uma raia rápida, mas às vezes tem alguns relatos que a gente acaba pegando o vento lateral, e isso pode atrapalhar, se bem que vai atrapalhar para todos. Aí quem tiver mais habilidade, quem tiver, vamos dizer assim, mais bem concentrado para poder, né, seguir rumo ao fim da raia. Sim. E René, eu estou conversando aqui com o René Pereira, ele que é atleta paralímpico de remo, já está lá em Tóquio. E por falar nisso, você já... Porque dizem que no Japão tem um monte de coisa doida, né? Um monte de coisa diferente. Você já viu alguma coisa aí, assim, que te chamou muita atenção? Tô com essa curiosidade aqui. Cara, eu vou dizer que a gente está passando aqui por um regime, vamos dizer assim, de restrição intensa. Sim, verdade. Por causa, né, da pandemia e do coronavírus. O que mais tem me causado estranheza é a rigidez e a forma com que eles têm conduzido esse assunto, de modo que a gente, ao chegar no aeroporto, passamos por testes de PCR. Então, chegava no hotel, novamente, fomos testados, estamos sendo testados diariamente aqui. Existe um programa, um aplicativo no celular, que é o Oxa, em que a gente tem que estar atualizando
todos os dias. Eles, inclusive, conseguem sincronizar a proximidade de uma pessoa com a outra e a oportunidade de estar vivendo assim a rua está sendo realmente muito limitada. Sim. Então, talvez o que mais inusitado assim são os vasos sanitários, que praticamente, né, eles têm um sistema de botão, de auto-higiene, que é diferente, assim, eu nunca te confesso, nunca ter visto É automático, né, se não me engano? É tudo automático, Uhum. né? Tem gente que fala que só basta sentar lá que ele faz todo o serviço. Maravilha. E, assim, algumas questões de tecnologia mesmo, assim, nos transportes, para poder acessar com a cadeira de roda. Agora mesmo a gente chegando aqui, tinha um ônibus que abria assim na lateral e descia a cadeira. Mas eu acredito que agora aqui na Vila é que eu vou ter mais oportunidades assim de ver coisas diferentes e inusitadas. Maravilha. Conta pra gente depois, viu, essas novidades. E Renê, nosso tempo já está apertado, a gente já está no finalzinho da entrevista. Uma pena, porque tinha tanto assunto para a gente falar. Mas quando é a sua primeira disputa? Conta pra gente já anotar aqui e acompanhar pela televisão. Pois bem, os jogos vão iniciar agora dia 24. As minhas provas serão no dia 27, 28 e 29. Só que elas estarão ocorrendo aqui pela manhã e, obviamente, que à noite aí no Brasil. Então, no Brasil, elas estarão ocorrendo no dia 26, 27 e 28. E aí eu não tenho assim os horários ainda totalmente definidos, porque estão aqui 12 países, né? Já foi feito as seletivas para que chegassem aqui apenas os 12 que iriam brigar. Então vão ser 2 baterias de 6. Então no primeiro dia, por exemplo, essa bateria vai estar ocorrendo 9h50 a primeira e 10h10 a segunda, o que corresponde a 9h50 da noite do dia 26 aí e 10h10 também do dia 26. Caso passe direto, ou seja, caso o barco passe com a primeira colocação, ele já vai direto para a final A, que seria, né, no Brasil, o dia 28. Caso você não passe na sua bateria em primeiro, você vai ter mais uma chance de estar entre os 6 melhores, disputando uma bateria no dia seguinte, onde nessa segunda bateria irão passar 2 de cada bateria. Então, no primeiro dia passa 2 direto para a final, no segundo dia mais 4, totalizando 6 que irão brigar pela medalha no dia 28. E essas provas estarão ocorrendo entre 9h50 e 11h10 da noite, né? Do certo. Dia, repetindo, 26, 27 e 28. Aí vai depender muito do chaveamento, do sorteio ali do dia 26, no dia que antecede. Sim. E aí eu passo aqui depois para você certinho os horários, para que as pessoas possam estar acompanhando, ou até também pelo Instagram, né? Renê Pereira Remo. Eu não sou tão adepto assim, mas nesse momento eu tenho postado ali algumas coisas e principalmente essa questão de horário, eu vou estar passando certinho. Ah, perfeito. A gente vai acompanhar, então, dia 26, 27, dia 28 de agosto, a gente vai poder acompanhar aí a disputa de Renê Pereira no remo, lá em Tóquio. @Renê Pereira Remo, para quem quiser acompanhar no Instagram. Renê, foi um prazer, muito obrigada, viu, pela conversa, muito boa sorte, mas tenho certeza que vai ser uma disputa incrível, você se preparou para isso. Boa sorte, muito boa prova. Obrigado, Camille. Obrigado pelo convite. Obrigado por me reconectar aí à minha cidade. E tenho certeza que eu vou dar o meu melhor aqui. Estou preparado para isso. E é isso. Maravilha. Vamos nessa, com força e fé. Arrase! A gente volta a se falar, viu? Muito obrigada, Renê. A gente que agradece você ter aceitado o nosso convite.